Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Quero fazer uma pergunta a vocês e eu não quero que vocês se sintam constrangidos quando eu perguntar a vocês. Quantos de vocês aqui têm certeza e convicção que amam o Senhor? Levante as mãos. Isso. Todos nós amamos a Deus e eu acredito que você esteja sendo verdadeiro. Eu acredito que você faria coisas incríveis por Deus. A questão é, o amor que você oferece a Deus é o tipo de amor que Ele pede. Deus, Ele quer e Ele ensina na palavra como devemos amá-lo. Nós temos uma grande dificuldade, o que eu vou ministrar hoje aqui, eu quero que você preste atenção nisso. O que eu vou ministrar aqui hoje, vocês ouviram e têm ouvido nessa temática de avivamento. Eu vou continuar falando da necessidade do avivamento. E vocês vão perceber que fica um pouco repetitivo o assunto. Na quinta-feira, eu disse algo aqui, eu quero repetir hoje, porque muitas pessoas não estavam presentes, e eu quero repetir algo para você. Quando você perceber que a Bíblia está se abrindo várias vezes no mesmo lugar, ou você está ouvindo a mesma coisa de várias maneiras, o mesmo assunto tem sido trazido à sua mente, Deus está querendo comunicar algo com você. Na quinta-feira eu disse de um pastor que ficou aproximadamente 29 vezes pregando o mesmo sermão na sua igreja. Isso consecutivo. Isso em seguida. Penso que você vir hoje, ouvir um sermão no mesmo texto, da mesma maneira, voltar quinta-feira, ouvir o mesmo sermão, da mesma maneira, voltar no domingo que vem, ouvir o mesmo sermão, da mesma maneira. Então, por 29 vezes consecutivas, ele pregou o mesmo sermão em sua igreja. É lógico, nos primeiros dias, os membros pensavam, ele deve estar pregando uma peça em nós. Ele deve estar querendo, de alguma forma, é uma pegadinha, não é possível. Só que 29 vezes, por 29 vezes, chegou um momento que as pessoas estavam vindo da igreja por curiosidade, elas diziam, vamos lá hoje só para ver se ele vai pregar o mesmo sermão, e quando eles chegavam e sentavam e o pastor dizia, vamos abrir em tal texto, eles olhavam para o outro, davam risada e diziam, não é possível, o mesmo sermão, e ele viu que o povo foi ficando impaciente, as pessoas foram ficando perturbadas na igreja. Enquanto ele pregava, havia cochichos, havia comentários, alguns semblantes haviam mudados, e aí no próximo domingo ele foi orar, e ele orava todos os dias, e Deus dava aquele mesmo sermão, vinha aquela mesma mensagem. Um dia ele orou de manhã e disse, Deus, as pessoas não vão vir mais no culto se eu pregar o mesmo sermão, me dá uma mensagem diferente, eu preciso pegar algo diferente. Deus disse para ele, pregue essa mesma mensagem, e Deus explicou para ele o porquê ele estava pregando aquela mensagem, e ele então chegou no culto à noite e disse, igreja, vamos abrir em tal versículo, em tal passagem, e aí as pessoas não aguentaram. Alguns se levantaram na igreja e disseram, pastor, nós não aguentamos mais. Já faz 29 vezes que o Senhor está pregando o mesmo sermão. O Senhor não tem algo novo? Por que o Senhor está fazendo isso? Qual é o objetivo do Senhor estar pregando a mesma mensagem 29 vezes na igreja? E ele disse, Deus me disse, para mim ministrar hoje, e quantas vezes for necessário, até que vocês coloquem em prática aquilo que ele está dizendo. Então observe que vir à igreja não é um cinema, não é um lugar de atração. Você não pode estar ávido para ouvir a palavra de Deus, mas ávido para praticá-la. Se você está ouvindo a mesma mensagem de várias vezes, de várias maneiras, é porque Deus está falando com você, até que você pratique o que Ele está dizendo, até que você coloque em prática o que Ele está falando. Então, quando estivermos ouvindo a mesma coisa, sempre, de forma repetitiva,
temos que estar atentos, porque Deus está nos dizendo: pratiquem, não só ouçam, não só escutem. Então, todas as vezes que você escutar algo, preste atenção nisso. O objetivo da pregação é te transformar, não é te trazer conhecimento, é mudar a sua vida. Essa mensagem nessa noite, ela tem um objetivo. E como eu disse, ela vai se repetir de formas diferentes. Queridos, eu quero mostrar para vocês hoje porque nós necessitamos de avivamento. Porque precisamos de avivamento. Aqueles que se converteram na década de 90 ou antes, viveram um pouco do avivamento. Viveram um pouco da manifestação do avivamento. Ainda tínhamos no Brasil, vivos, Manuel de Melo, Davi Miranda, homens de Deus, remanescentes do avivamento. Jimmy Swaggart ainda pregava, Billy Graham ainda ministrava. Tínhamos homens de Deus da atualidade nos Estados Unidos, na América, ministrando, influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. Mas aqueles que se converteram do ano 2000 para cá, têm encontrado na igreja algo que eles não compreendem, não entendem. E eu quero mostrar a necessidade do avivamento e como o avivamento acontece, por que ele acontece, e quando ele acontece, qual é o impacto na sociedade, qual é o impacto na tua vida como cristão. E você vai perceber o quanto nós precisamos de avivamento hoje. Abre a sua Bíblia comigo em Abacuque, capítulo de número 1. Livro de Abacuque, capítulo de número 1. Verso de número 1 até o 4. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Vocês estão bons de Bíblia, porque é um livro entre os profetas menores. Presta atenção. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não o salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Olha só, quando o avivamento acontece, quais são as evidências que são manifestas? O profeta Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias, e ele está profetizando. E ele está vivendo aquele tempo que precede o cativeiro. O povo seria levado para o cativeiro babilônico. E ele está ali vendo Israel numa tremenda corrupção. O povo de Israel, o povo de Deus, assim como a igreja, é chamada como agente de transformação. A igreja existe com um propósito. A Bíblia diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Esse é o propósito da igreja. E Deus manifesta o poder dele através da igreja. Jesus disse: para que os homens vejam a sua luz e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus, ele se move e age através da sua igreja. A igreja, como Israel no passado, é o meio onde Deus manifesta o seu poder para o mundo, para as pessoas. É através da igreja que Deus está mostrando as suas obras hoje. É através da igreja que ele se torna conhecido, que ele é revelado. É através da igreja que ele salva, que ele liberta, que ele cura. E Abacuque, irmãos, ele está vivendo dias como o nosso. Ele está vivendo dias como nós estamos vivendo atualmente. Abacuque, ele está vivendo em uma sociedade e ele está dizendo para Deus o seguinte: até quando, Senhor? Olha a podridão que nós estamos vivendo, olha o estado da humanidade. Ele está dizendo aqui, até quando clamarei, tu não me escutarás? Existia violência, ninguém estava sendo salvo. Ele disse: há muita iniquidade, há muita opressão, destruição, violência, contendas, litígios. E ele diz no versículo 4, presta atenção, como estamos vivendo isso hoje.
ele diz: a justiça está frouxa. A justiça está frouxa. E ele está dizendo o seguinte: a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Eu pergunto para vocês, quando nós vimos em nossa nação, igual estamos vendo agora, o cara é preso por corrupção, é solto no outro dia. O cara mata, o cara faz o que faz e ele é solto no final do ano com um salário que ele passa no banco e recebe para gastar no Natal com a sua família. Quando já vimos em um cenário brasileiro, a justiça está frouxa. Abacuque está dizendo isso. A justiça está frouxa, Senhor. A justiça está frouxa, a justiça não é manifesta. Nós não vemos a justiça ser cumprida, nós não vemos a justiça acontecer. Abacuque, ele está olhando tudo isso e ele está dizendo: não há quem faça justiça, as pessoas estão frouxas no seu governo, havia uma corrupção em sua época generalizada, e Abacuque está orando, está indignado, está dizendo: meu Deus, a sociedade está uma bagunça, a sociedade, Senhor, está descontrolada, desgovernada, até quando, meu Deus, isso vai ficar assim? E o profeta, ele orando a Deus: se você se convertesse na década de 90, eu falo isso com toda a propriedade porque eu peguei isso. A igreja não aceitava a idolatria. A igreja pregava contra ídolos. A igreja não fazia cultos ecumênicos. A igreja não tinha medo de ser taxada como crentona, porque pregava contra o erro, pregava contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, a igreja pregava contra o pecado, a igreja fazia diferença na sociedade, os crentes aonde passavam eram chamados de Bíblia, nós éramos perseguidos por causa do Evangelho, nós éramos criticados, mas nós fazíamos a diferença na sociedade. Eu venho de um bairro no Rio de Janeiro que chamava Cruz das Almas, onde pessoas morriam, as pessoas eram assassinadas e a igreja passou a orar e Deus mudou o nome daquele bairro para bairro Liberdade. E naquele bairro não tinha centro de formação profissional e chegou ali um CIEP, as pessoas começaram a ser formadas, a igreja transformou aquele ambiente, transformou aquela sociedade. Abacuque, ele está vendo que a sociedade está corrompida. Abacuque está vendo que a sociedade está em devassidão. Não há gente que julga, não há um governo firme, a justiça está frouxa, como em nossa nação, ministro do STF soltando bandido, e as pessoas dizendo: olha, esse cara deve ter alguma coisa escondida, porque solta pessoas. Nós estamos vendo isso acontecer em nossa nação, a corrupção, o governo, tudo isso. Mas Abacuque, ele vê além. Abacuque, ele olha um problema maior. E ele revela isso no capítulo de número 3, na sua oração, no versículo de número 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aí vem o grande versículo. Aviva, Senhor, o que, irmãos? A tua obra. Repita comigo. Aviva a tua obra. Agora observe. Quando Abacuque vê aquele caos, quando Abacuque vê a sociedade sem governo, sem direção, podre, sem justiça, ele não ora por mudança na sociedade. Ele não ora por governantes mais justos, ele não ora para que o mundo vá bem, ele não ora para que o mundo se controle, ele ora para a igreja e diz: traz vida à tua igreja, traz vida à tua obra. A tradução NVI diz: faz agora o que o Senhor fez nos tempos passados. A mensagem: faz agora o que o Senhor fez nos tempos passados. Senhor, age da mesma forma neste tempo, como o Senhor agiu nos tempos passados. Isso é avivamento.
Observe que Abacuque não está orando para que a sociedade mude. Ele não tem expectativas no governo. Ele não acredita em Bolsonaro. Ele não acredita em mudanças no governo. Ele não acredita em mudanças na sociedade. Ele olha para a igreja e diz: traz vida ao seu Israel, a sua obra, a sua igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Porque ele sabia que era através de Israel, que era através do poder de Deus, através do seu povo, que a terra teria transformação. Por isso que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele não a destrói por causa do seu pecado e da sua lascívia. Ele não a destrói porque os homens haviam se corrompido. Ele é bem claro, ele disse: se tivesse lá 50 justos, eu não destruiria. Não tinha sal, não tinha esperança, porque não tinha luz lá dentro. Então Abacuque, ele diz: aviva a sua obra, aviva a sua igreja, Senhor, transforma a sua igreja. Agora, queridos, eu quero chamar a tua atenção para uma coisa. Nós temos alguma dificuldade de linguagem, de entendimento da Bíblia, por causa de algumas traduções. Você tem que entender algo sobre traduções de Bíblia. Nós temos duas escrituras originais de onde é tirada as traduções. Nós temos a chamada crítica, que são 3 manuscritos escritos, os mais antigos, os 3 manuscritos antigos, e nós temos a chamada mageritória, ou mageritário, que são muitos escritos que foram achados na caverna de Qumran, que estão no ano 4 a.C. Então, muitos críticos teológicos, muitos teólogos, eles ficam em dúvida de onde nós tiramos os originais, do majoritário ou da crítica, daqueles 3 manuscritos mais antigos. A questão é que os 3 manuscritos mais antigos não possuem Marcos capítulo 16, no seu final do seu versículo, onde diz: ide por todo mundo e se beberes alguma coisa mortífera. Não possui o trecho da mulher samaritana e não possui uma passagem de Atos. Porém, isso não muda nada na Bíblia, porque a mesma ordem de Jesus em Marcos 16 nós vemos em Atos. Não altera o critério da Bíblia, não altera a doutrina, não muda a essência da palavra. Mas sempre quando vai se fazer uma tradução, se faz uma tradução ou do texto majoritário ou majoritário, não estou conseguindo falar agora direito, majoritário, ou se faz da crítica, dos 3 manuscritos mais antigos. Mas também existe, então, quando se fala assim, foi traduzido do original ou foi traduzido ao pé da letra, é que pega a escritura do seu original e traduz originalmente, traz para os nossos dias. Porém, lá na Grécia acreditava que se pensava nas estranhas, aqui no estômago. Então, no original, você vai ver no grego dizendo, com amor entranháveis, com amor das suas tripas, porque você sabe que quando você sente uma emoção, você sente aqui. Então, para o grego, para o hebreu, os sentimentos estavam no estômago. E hoje a gente sabe que está aqui no coração, a gente sente nas emoções no coração, a gente usa a palavra sentiu com o coração. Então, muita coisa, se você traduzir do original, literalmente, para a nossa língua, ela perde o sentido. Por mais que ela seja original, na sua essência, ela perde o sentido na tradução. Então nós temos traduções como a NVI, como a Mensagem, que é traduzido em ideia. Aí já não é traduzido literalmente. O autor, ele transmite a sua ideia nos textos bíblicos e tenta adaptá-la nos dias de hoje. Então nós temos a linguagem de hoje e nós temos traduções que são traduções atuais. Então quando você lê a Bíblia, você tem que tomar cuidado no que você vai tomar no original e no que é para você transportar para os nossos dias. Então, por que eu perguntei muitos no começo dessa mensagem se amam a Deus? Porque nessa questão de amar a Deus, o hebraísmo vale para os nossos dias. Uma das linguagens que era usada pelos hebreus, que é chamado hebraísmo. Por exemplo, leia comigo Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26. Isso é um hebraísmo sendo usado aqui, uma linguagem. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Olha só, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo.
Outra linguagem do hebraísmo é Lucas capítulo de número 16, vai um pouco para frente, versículo de número 13. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nesses versículos, se você não traduzir literalmente, perde o sentido. Por que eu estou dizendo isso? Quantos aqui amam a Deus? Quantos aqui amam a Deus? Levante suas mãos. Agora, quantos de vocês odeiam o pecado e odeiam aqueles que vão de contrário à palavra de Deus? Ódio, tem raiva. Quantos aqui amam a Deus? Mas quantos de vocês aborrecem pessoas que impedem vocês de servir a Deus? Quantos de vocês ficam irados com pessoas que deturpam a palavra? Que praticam o mal contra Deus e contra a sua palavra? Veja como muda. Então, na linguagem bíblica, não tem como amar a Deus e amar ao dinheiro, amar a Deus e amar minha mãe, amar a Deus e amar o meu filho. A linguagem no hebraísmo é, para você amar alguém, você tem que aborrecer o outro. E essa é a diferença. É isso que tem que mudar na igreja. O mundo é inimigo de Deus. O mundo não tem nada em Deus. Deus abomina o pecado, embora ama o pecador. Então esse é o problema da igreja hoje. Nós amamos a Deus, mas odiamos aquilo que Ele odeia. Aborrecemos aquilo que Ele aborrece. Detestamos aquilo que Ele detesta. Preste bem atenção. O medo nos afasta de Deus. O temor a Deus nos afasta do pecado. Temer a Deus é viver longe do pecado, é odiá-lo como Deus odeia. E esse é o problema da igreja, porque o avivamento não vai acontecer enquanto eu e você não tivermos indignação. Abacuque, ele está indignado, ele está dizendo: até quando, Senhor? Até quando clamaremos e veremos a injustiça? E o que a igreja está? Paulo avisou em Romanos capítulo de número 12. Presta bem atenção, queridos. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. Como as igrejas estão enchendo hoje. A pessoa chega num culto e você está pregando: Deus quer mudar a tua vida, Deus quer transformar as suas coisas, Deus quer restaurar o seu casamento. A pessoa aceita Jesus, mas ela nunca se arrependeu. Ela vem para a igreja, ela aprende a amar a Deus, mas ela aprende a amar o dinheiro, ela aprende a amar o mundo, ela aprende a amar o pecado, ela ainda está presa aos seus vícios. Não podemos servir a Deus e amar o mundo. Então, quando Deus nos diz que nós temos que amá-lo, nós temos que odiar aquilo que Ele odeia. Porque esse amor é muito fácil. Eu amo a Deus, mas eu sou conivente com aquilo que Ele odeia. Eu não prego, eu não me exponho, eu não passo nenhum trabalho por aquilo que Ele ama. Eu não sofro por aquilo que Ele sofre. Que tipo de amor é esse? Eu não sei. Deus tem falado algo comigo. A igreja não enche com facilidade, queridos. Hoje cedo eu estava pregando para 10 pessoas e agora eu estou pregando para cerca de 30 pessoas aqui. Faz 5 anos isso. Mas eu tenho mantido fiel à palavra. Deus tem me falado: continue pregando a minha palavra. Porque nos últimos dias eu vou tirar pessoas que estão sedentas e famintas por mim, que querem a verdade e vão trazer aonde está a verdade. Porque muitas igrejas estão enchendo. Mas cheias de quê, gente? De pessoas que nunca se arrependeram, de pessoas que não são indignadas com o mundo, de pessoas que não se perturbam, porque almas estão se perdendo, de pessoas que não têm mais força de oração. Estamos fracos em nossa oração, não choramos, não gememos, não clamamos por almas, não nos indignamos. Paulo disse: não se conformem com o mundo, transformem-se conforme o seu entendimento. O que é estar inconformado, eu te pergunto?
Está inconformado em não conseguir comer tranquilo, dormir tranquilo, trabalhar tranquilo. Isso aí está inconformado. Mas olhe para nós. Estamos bem com o mundo? Estamos em paz com o mundo? Não choramos, não sentimos, não indignamos, até vemos a corrupção, mas não temos indignação. Sem indignação não há avivamento, não há poder, não há transformação. Abacuque está indignado. Abacuque está totalmente transformado. Ele está dizendo até quando? Porque o avivamento não vai acontecer a gente conformado desse jeito. Eu sei que você ama a Deus, mas no original, esse amor só é válido quando você aborrece aquilo que ele aborrece, quando você odeia aquilo que ele odeia, quando você sente repugnação pelo pecado como ele sente, quando você sofre com aqueles que se perdem como ele sofre, quando você sofre quando as pessoas estão se entregando ao dinheiro, à vaidade, as coisas ilícitas. É muito fácil dizer que amamos a Deus, mas esse tipo de amor não nos leva para o céu. O amor que nos leva a Jesus, ele é bem claro. Aquele que não odiar, não pode ser o quê? O meu? Vamos ler de novo, Lucas 14, 26. Alguém leia para mim, por favor, esse trecho. Mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu. Veja isso. Não pode ser o meu. Observe. Discípulo é aprendiz constante. Não aborrecer a sua própria vida. O Senhor te chama, você diz, mas eu tenho que fazer faculdade. O Senhor te chama e você diz, mas eu preciso namorar. O Senhor te chama, mas eu preciso fazer aquilo. Jesus está dizendo, se você não se aborrece, se você não se aflige, se você não odeia aqueles que estão te impedindo, Jesus disse, ele foi bem claro, você não tem como me amar e viver bem com os outros. Você não tem como me amar e tentar viver em paz com o mundo. Porque precisamos de avivamento. Vocês que trabalham este ano de 2017, quantos vocês influenciaram no seu trabalho e ganharam para Jesus? Quantas almas estão aqui dentro? Quantas vidas nós trazemos? Nós não influenciamos mais, queridos. Nossa luz não reflete. O diabo não se incomoda mais conosco. E olhe muito se ele não está assistindo o culto agora, sentado aqui. As pessoas estão desviadas. Elas nunca vão dizer que não amam a Deus. O ser humano nunca terá coragem de dizer isso. Mas a grande verdade é que na prática, Jesus disse, vocês se aproximam de mim com seus lábios, mas negam-me com as suas atitudes. O coração de vocês estão distante de mim. Porque não tem como amar a Deus e não odiar aquilo que ele odeia. Não tem como amar a Deus e não aborrecer aquilo que ele aborrece. O amor a Deus, Jesus disse, o mundo me odiou e vai odiar a vós. E quando o mundo não nos odeia, nós temos que estar preocupados. Ele nos chama de luz do mundo e sal da terra. Se Abacuque vivesse em nossos dias, ele estava estendendo a mão para a igreja e dizendo, Senhor, traz vida a eles, abre os olhos espirituais deles, faz eles acordarem, faz eles voltarem a influenciar, faz eles voltarem a viver em sociedade de forma impactante. Por isso existimos como igreja. Nós não somos um auditório ou um cinema, estamos reunidos aqui como embaixadores de Cristo e como luz para mudar o mundo. Porque precisamos de avivamento, porque estamos conformados com o mundo. E a palavra usada para repreendimento no grego, no Novo Testamento, é Romanos capítulo 12, que quer dizer metanoia. Mudança de mente, que vem através de inconformismo. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Por que nós não estamos sendo transformados? Porque estamos conformados. Quanto de nós estamos sentindo repugnância pelo homossexualismo, pela idolatria,
pelas almas que estão se perdendo? Quantos de nós? Observa como vivia Jesus, o escritor Hebreus, em Hebreus capítulo de número 1, olha como é que era a vida do nosso mestre. Primeiro capítulo 1 de Hebreus. Observe como era a vida de Jesus. E por que Deus o exaltou, embora ele era homem? Versículo de número 9, quantos acharam? Digo amém. Amém. Olha quem era Jesus. Amaste a justiça e o quê? Odiastes a iniquidade. Jesus não só amava a justiça, queridos. Ele odiava o pecado. Odiava a iniquidade. É crente que conta mentirinha, é crente que faz cambalacha, é crente que tem dívidas que não paga. É crente que se associa àqueles que estão na perdição, que se unem, que comem juntos. Jesus não só amou a justiça, ele odiou a iniquidade. É isso que nós temos que aprender. Não basta só ter amor a Deus, é ter indignação ao mundo, ao sistema do mundo, ao percurso que ele vai. Por isso que nós precisamos de avivamento. É só olhar para nós, para nossa incompaixão, para nossa frieza espiritual. O quanto nós estamos olhando para aqueles que estão perdidos, estamos dizendo para eles, vocês estão indo a passos largos para o inferno. O quanto nós estamos olhando para aqueles que trabalham conosco, que maquinam o mal, que pretendem se separar. Tem crente dentro da igreja falando em separar, em sair daqui e ir para outra igreja. O mundo nos devora, nos invadiu. Enquanto nós não influenciamos o mundo vem até nós, entra em nós, suga a nossa energia, e nós não vemos mais a ação de Deus. Nossas orações são fracas, sabe por quê? As nossas orações são fracas, queridos, porque estamos conformados. Olha como Jesus orava, eu quero te mostrar Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 7. Presta bem atenção como é que é a oração de Jesus. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Ele, Jesus, nos seus dias da sua carne, tendo oferecido, repita comigo, com forte clamor, e lágrimas, orações e súplicas. Olha só como é que era a vida de oração de Jesus. Não era cochicho. Jesus não ficava com sono abrindo boca quando orava. A Bíblia diz que ele clamava com forte clamor e choro e lágrimas. Era a vida de intercessão dele. Você conhece as pessoas pela sua vida de oração. Porque uma pessoa conformada, ela é fraca de oração. Ela não tem autoridade quando ela ora, ela não tem postura quando ora. E Jesus, quando ele ia orar, ele não só orava, ele sentia o mundo podre, ele sentia as pessoas se perdendo, ele via as famílias destruídas. E a Bíblia diz que isso o levava ao momento de intercessão, de clamor e de lágrimas. Mas a Bíblia diz que ele odiava a iniquidade, ele odiava o pecado. Quando o avivamento vem, a primeira coisa que começa a acontecer em nós é olhar para fora e ver a podridão do mundo. Dias atrás um irmão me contou um sonho e disse: pastor, eu sonhava que eu chegava num subsolo e eu via muita sujeira, muitas fezes, muito lixo, e as pessoas estavam ali naquele lugar. E ele disse que se impressionava como as pessoas estavam ali. E ele estava limpo, estava arrumado, e as pessoas batiam a mão naquela água suja e resvalava nele. E ele dizia: como vocês estão vivendo nisso? E ele chamava algumas pessoas e dizia: vamos limpar. E começou a limpar aquele lugar, trazer limpeza àquele lugar. E dizia para as pessoas: olha agora, veja como vocês estão no lugar limpo. Não é melhor estar assim? As pessoas concordavam. E de repente chegava uma multidão
Querido, é assim que está o mundo. As pessoas estão se revelando na podridão, na iniquidade. O mundo não mudou. As pessoas estão no pecado. Nós nunca vivemos numa época em que as pessoas se afundaram no pecado como hoje. E se Abacuque vivesse em nossos dias, ele estava olhando para o Brasil, para Cristo, dizendo: aviva aquelas pessoas que estão lá dentro, porque eles são a solução. Eles são a resposta. Eles são o sal que não deixa apodrecer. Eles são a luz que não deixa as pessoas em trevas. Abacuque, na Bíblia, a mensagem, em vez de estar escrito aviva a sua obra, o tradutor ele traduz em ideias, e ele traduz dizendo o seguinte: faz nos nossos dias o que o Senhor fez no passado. O que é avivamento? É nós orarmos para que Deus haja nos nossos dias como agiu no dia de Pentecostes na igreja primitiva, curando, libertando oprimidos, salvando almas, batizando com o Espírito Santo e tirando-as de vez da podridão. Isso é avivamento. Mas o avivamento não vem em meio ao conformismo. O avivamento não vem em meio a esse amor e esse romantismo que a igreja vive com o mundo. Porque estamos nos prostituindo. Temos um marido e um Senhor, mas temos outros amores. Ou estamos vivendo em paz com aqueles que odeiam o Senhor. Davi disse: eu aborreço os que te aborrecem. Jesus odiava o pecado, ele amava o pecador, mas ele odiava, ele dizia: vai e não peques mais. Nós temos costume de dizer: o Senhor te aceita do jeito que você é. Isso é uma frase errada. Jamais Ele nos aceita do jeito que é. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos. E arrependimento é mude o que você é. Mude sua pessoa, tire Adão de você. Essa história de aceita é a igreja de hoje. A igreja está cheia com as pessoas que vêm e continuam do jeito que estão e não sofrem mudança, não se arrependem dos seus pecados. A pergunta é, não é quanto eu amo ao Senhor. O hebraísmo ele já traduz nem a palavra aquele que não amar. Algumas traduções, que são traduções traduzidas em nossos dias, ela traz essa ideia. Você deve amar a mim mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai, mas na linguagem hebraica você precisa aborrecer seu pai. Isso é diferente. Pai, eu vou no culto hoje. Filha, se você ir, hoje eu quero fazer uma festa, fica comigo, senão eu vou ficar triste. Jesus está dizendo, aborrece ele. Seu amigo de trabalho está chegando em você, está falando que vai fazer sujeira, que rouba, que faz coisas escondidas. Jesus está dizendo, aborrece ele. Muitos de nós estamos coniventes com o erro. Não estamos nem aí para quem se perde. Pessoas estão morrendo do lado da nossa casa, brigando, e nós estamos ouvindo da nossa casa. A gente aqui nessa noite, presta atenção, porque o Senhor me diz isso agora. Você está vendo o seu vizinho quebrar o pau, brigar, e você está na tua casa dando risada ao invés de orar. Pode acontecer uma morte naquele lá, e Deus vai requerer das tuas mãos, porque a Bíblia diz que se nós vermos o ímpio no seu pecado e não avisarmos, no sangue dele será requerido das nossas mãos. Nós somos a igreja, não fomos salvos para viver num clube, não fomos salvos para aprendermos sobre Deus constantemente, fomos salvos para influenciar o mundo. Ora, por isso temos ido para um seminário de intercessão, por isso temos intercessão na igreja pelos perdidos, mas observe a oração de quem está vindo para a intercessão. Senhor, pode salvar aquela pessoa, pode fazer isso, pode fazer. As pessoas estão sem autoridade, porque o cristão, enquanto ele não aborreceu o erro, o pecado, ele não ora com eficácia, ele não ora com entrega. Hoje eu meditava pela madrugada e eu fico pensando quantos ministros estão em pecado no altar, separaram da sua esposa, em adultério. Quantas pessoas eram usadas por Deus estão caídas hoje? Porque o diabo está fazendo isso. Ele não está tirando esses homens do altar, ele está derrubando eles para que eles não tenham autoridade mais que para falar contra adultério e pecado. Então eles pregam um evangelho que alivia o ego das pessoas, mas não são mais profetas. Não odeiam mais o pecado porque não tem autoridade. Está cheio desses nos últimos dias. E nós, igreja do Senhor, não podemos dizer que amamos a Deus enquanto não odiarmos aquilo que Ele odeia.
Não podemos declarar o nosso amor a Ele enquanto não passarmos a aborrecer aquilo que Ele aborrece. Só assim o avivamento virá. E um crente, quando está avivado, ele está inconformado com o mundo. Devido a nossas situações, conversando com a Fernanda ontem, por um instante ela me disse, e eu entendo até de forma correta, será que o ano de 2018 vai melhorar para nós devido a alguns quadros que temos vivido? Eu entendi ela, só que eu disse para ela, tomara que piore. Tomara que nós travamos verdadeiras batalhas como igreja no próximo ano. Sejamos perseguidos por causa dos idólatras. Sejamos presos por causa daqueles que deturpam. A gente chegou a um ponto, que pastores gays se beijam na internet e ninguém comenta embaixo mais. A igreja de hoje, ela se tornou tão morna que uma igreja de gay acredita que são salvos e que podem se beijar e cultuar a Deus, estão adorando. Eles não vêem a diferença mais. Eles são capazes de olhar e dizer, igual esses crentes, nós podemos ser crentes. Nós somos gays, mas eles mentem, eles se prostituem, eles se separam, eles compram e não pagam. Então, isso é o caos. E como é que começa o avivamento? Nem mim, nem você, num grupo de pessoas que passam a olhar e dizer, é verdade, e passam a se lamentar e chorar. É isso que Jesus disse. A Bíblia diz que ele oferecia orações com grande clamor e com grandes lágrimas diante de Deus. O mundo continua podre. A igreja se tornou conformada e conivente. Por que precisamos de avivamento? Olhe para a tua vida. Quantas pessoas você ganhou esse ano? Quantos problemas você arrumou com pessoas? Quantos inimigos você arrumou por pregar o evangelho e amar a Deus? Não é normal. Aqueles que amam a Deus não são bem vistos a esse mundo. A luz não tem comunhão com as trevas. E é por isso que temos que clamar por avivamento. Temos que gostar mais de oração. Temos que jejuar muito. E temos que buscar a Deus até ponto de odiar a nossa própria vida e dizer, prefiro morrer antes de estar conformado com essa situação. Abacuque, ele está dizendo, até quando? Eu vou ver iniquidade, eu vou ver pecado, eu vou ver injustiça. E ele ora, aviva a sua obra, Senhor. Solução do mundo não está no governo. Solução do mundo não está nas leis. Está na igreja do Senhor. Quando essa igreja se torna influente, poderosa em suas obras, em seu testemunho, as pessoas conseguem enxergar a miséria delas. Elas têm com que se comparar. Mas quando a igreja está do jeito que está, todo mundo acha que servir a Deus é simples. Presta atenção, isso é muito sério. Quando a igreja está avivada, o pecador ele é capaz de olhar e dizer, sou miserável, vou morrer, estou perdido. Olhando para a vida de um cristão, a Bíblia diz que as pessoas olhavam para a vida de Jó, os governantes se tampavam a boca, eram espantados, porque olhavam a integridade, a vida de um homem de Deus. Quando você está avivado, as pessoas do seu trabalho se sentem mal, porque olham para a tua vida e veem uma vida reta, temente a Deus, uma vida de justiça, e eles sentem o seu pecado, eles conseguem se sentir mal. Eles veem a sua imundícia, a sua sujeira, mas quando a igreja vive do jeito que está, se separando, adulterando, fornicando, vivendo do jeito que está, o mundo não consegue distinguir, o mundo anda em escuridão, precisamos, eu tenho chorado, gente. Eu tenho me desesperado. Eu tenho me trancado no quarto, os meus olhos andam inchados. Todas as vezes que eu medito na palavra, eu digo, Deus, estamos perdidos. Nem consigo ter certeza mais da minha salvação. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a nossa vida, eu olho para a vida que nós temos levado, eu falo, isso está fora da realidade. É impossível servir a Deus e gostar da nossa vida. Se quisermos amá-lo, temos que odiar o pecado, odiar a iniquidade. Mas não é sentir ódio de desprezar e se isolar, é sentir a ira santa de dizer, vamos ser o agente de transformação dessa sociedade.
É sentir ódio de orar e de clamar. É sentir ódio de não ter mais influência, de não ganhar almas, de não influenciar vidas, de não ver vidas mais transformadas. Não é detestar o perdido, não é dar as costas para o pecador, mas ficar muito irado com a sujeira que as pessoas estão vivendo. Agora, dentro da própria igreja, nós temos que escutar as pessoas dizendo que vão se divorciar, que vão se separar, que não aguentam mais. Nunca houve arrependimento, nunca houve conversão. E vocês acham que nós temos que encher a igreja, nós temos que nos preocupar realmente em encher a igreja? Presta atenção como isso é sério. Meu compromisso não é com quantidade. Meu compromisso é com a verdade da palavra. E eu fico mais feliz de ter uma igreja fechada na verdade do que aberta na mentira e no engano. Quantos de vocês amam a Deus? Levanta as mãos. Vocês amam realmente? Odeiam o pecado como ele odeia? Odeiam o erro? Odeiam seus familiares que afastam vocês de Deus? Porque a Bíblia é bem clara. Não tem como me amar se não aborrecer. Vocês não podem servir a dois senhores. A um vocês têm que odiar e a outro vocês têm que amar. Jesus, ele odiava a iniquidade. Isso levava ele a chorar. Presta bem atenção, a vida de oração. Paulo disse, eu sinto dores de parto. Nunca foi fácil. A vida de oração dos homens de Deus era tremendas agonias e choro. Eram homens que tinham compulsão em oração. Jesus chorou lágrimas de sangue. Sabe por que nossas orações estão tão fracas? Tão sem autoridade? Porque estamos conformados. Só vai haver avivamento quando as lágrimas dos seus olhos se secarem. Quando você não tiver mais sossego na sua alma, não tiver tranquilidade para comer, para dormir, não tiver paz no seu trabalho. Quando você olhar injustiça e você sentir náuseas, aí nós podemos dizer que o avivamento chegou nas nossas vidas. Abacuque olha para a igreja e diz, sua obra precisa ser avivada. Vamos parar de esperar um governo justo. Pode ser que tenha, o anticristo vem e vai trazer paz a esse mundo. Mas nós nunca estaremos em paz com esse mundo. Porque odiamos o que Deus odeia. Odiamos o pecado. O pecado está matando e levando pessoas para o inferno. Destruindo vida de pessoas e casamentos. E só amamos a Deus quando odiamos aquilo que Ele odeia. Quando odiamos a iniquidade e o pecado. Quando nós não aceitamos a pornografia. Quando não aceitamos ouvir a palavra separação. Estar inconformado, indignado é sentir-se mal só com a palavra pecado nos seus ouvidos. Só ouvir de falar você já tem enjoos e náuseas. Ele olha para a igreja no Apocalipse e diz, estou a ponto de vomitar-te. Olha como é que ele olha para a igreja. Porque não és quente nem frio. Você é morno. Eu estou sentindo náuseas. Deus leva a sério o pecado, queridos. Ele leva muito sério o pecado. Ele leva muito sério a iniquidade. Quem se converteu esse ano? Quantos que nós batizamos? Quem que você influenciou? Quem aqui pode dizer que se tornou melhor esse ano como crente? Se entregou mais ao Senhor? Largou mais os seus pecados, a sua vida, a sua podridão? Se renunciou mais? Cada ano que passa, nós estamos cheios de projetos de nós mesmos e de ideias. Deveria ser o contrário, cada ano que passa, teríamos que estar vazios de nós mesmos e mais sedentos pelo Senhor. Deveríamos estar mais entregues a Ele. Sabe por que as almas não estão vindo à igreja, se arrependendo e chorando? Porque elas não têm mais um comparativo, elas não têm mais um modelo, elas olham para a nossa vida e elas nos vê nervosos, ciumentos, briguentos, aborrecidos, xingando, estressados. Elas olham para nós no lugar do serviço e não vê glória, não vê luz, não vê nada diferente mais. Quando elas vêm
Elas vêm porque nos confessaram algum problema e a gente ministrou algo na vida delas, e elas querem vir porque querem solução, mas elas não se sentem mais mal por estar perto de nós. Elas não sentem mais diferença, elas não olham e dizem: que vida é essa? Que retidão, que luz que há em você, que glória que tem na tua vida. Elas querem aquilo que nós conquistamos. Quando contamos uma bênção, então elas vêm por causa dessa bênção. Mas elas nunca querem ser aquilo que nós somos. Quando o avivamento vier, o mundo vai olhar para nós e vai saber ver em que condição que eles estão. Mas, infelizmente, hoje a igreja e o mundo estão no mesmo nível. A pesquisa diz que o mesmo índice de separação que existe no mundo há na igreja. Pecado e adultério está dentro da igreja. Hoje é muito difícil você distinguir um cristão. Porque estamos conformados. Pensa no esforço que eu tenho que fazer para pregar mensagem como essas. Vocês não têm ideia no tempo que eu tenho que orar para me chegar aqui e falar isso. Não porque tenho medo. É porque eu penso: Senhor, isso não interessa às pessoas. Vivemos dias como Jeremias. Jeremias estava pregando: vocês serão destruídos, a Babilônia virá. E havia aqueles profetas que diziam: está tudo tranquilo, está tudo sossegado. Pastor, mas a salvação é de graça. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Quando o Senhor te salvou, Ele te salvou realmente de graça. Mas Ele disse: agora persevera e aprofunda a tua salvação. Agora você tem condição de melhorar e de ser luz e de ser sal. Eu não sei você, mas eu olho para dentro da igreja e eu fico pensando: quantos foram transformados esse ano, Senhor? As pessoas estão na mesmice, vivendo o mesmo problema, a mesma dificuldade. E o pior, elas estão amortecidas, entorpecidas e conformadas. Não há indignação. Não há revolta. Essa era uma mensagem que, se pregasse nos anos 80, como Jonathan Andrews, nessa hora tinham pessoas se chorando e se revirando aqui dentro. Mas sabe o que essa mensagem está fazendo em nós essa noite? Só nos dando um certo espanto. Mas um tipo de pregação dessa, 20 anos atrás, faria pessoas sair da igreja chorando de rua fora, e elas não iriam se importar com quem estava vendo. Porque entendiam perfeitamente. Por que precisamos do avivamento? Porque estamos conformados. E é você que está no seu trabalho. É você que convive com pessoas não crentes, seus parentes. Você tem que se perguntar por que eles não se convertem. Será porque não estão olhando para a tua vida e não estão vendo diferença? Não estão vendo testemunho? Não estão vendo mudança? Não estão vendo luz? Estão vendo você um religioso, mas não tem impacto, não tem transformação, não tem brilho. Por isso que precisamos de um avivamento. Vocês concordam? Aprendemos e continuamos nos rebelando pelos cantos da igreja, difamando, falando de liderança. É o estado da igreja hoje. O avivamento vai vir quando alguém decidir odiar aquilo que Deus odeia, a ponto de não ter paz para comer, paz para dormir, paz para trabalhar. Paulo disse que essa é tristeza causada por Deus. Precisamos do avivamento. Hoje algumas pessoas escolheram fazer sua ceia de Natal. Escolheram e estão perdendo essa mensagem. Pensa como isso é sério. Reflita como isso é sério. Tente pôr na sua cabeça. Tente pelo menos ter um tempo de oração hoje, mas sincero diante de Deus. Porque de uns tempos para cá, eu tenho derramado muitas lágrimas. Dos tempos para cá, eu estou sentado no sofá e às vezes eu tenho que sair para fora de casa para chorar e chorar como criança, porque eu começo a meditar na palavra e olhar para nossas vidas e para a igreja, eu vejo quantas pessoas estão ao mesmo tempo arrastando anos com o mesmo problema.
E por que não há transformação? Porque falta autoridade espiritual. Falta ter glória de Deus na vida. Falta estar inconformado e dizer, eu não convivo mais com isso. Não tenho condição. Não por causa do orgulho, porque está ferido, porque ama a Deus de verdade. E porque ama a Deus, não consegue aceitar as coisas que Deus não aceita. Lucas capítulo de número 14, versículo de número 26. Qual é a frase que nós escutamos? O Senhor te aceita como você está. Veja só isso. Se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu disse que muitos crentes, os mais próximos que vão chegar do céu, é a igreja. Estão deturpando a graça de Deus, irmãos. Estão pregando a graça de uma forma liberal. Estão pregando a graça como se o Senhor te salva pela graça. É verdade. Ele te salvou pela graça, porque você não tinha condição de fazer nada para ser salvo. Quando Ele te alcançou, você não poderia fazer nada. Você estava preso ao pecado e Ele te alcançou. Mas agora a mesma graça que te salva, te capacita a ser um filho de Deus. Porque João capítulo 1, versículo de número 12 diz, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder desceu em nós, o Espírito Santo veio em nós, e Ele nos capacita a viver uma vida conforme a palavra nos pede. No dia que eu pregar uma mensagem como essa, e haver plantos e choro e derramamento de lágrimas, tremor na sua vida, essa igreja vai estar avivada. A princípio, nós estamos caminhando, primeiro para nos arrependermos, reconhecemos o nosso estado, e aí poderemos clamar, aviva a sua obra, Senhor. Esquecermos nossas orações, que precisamos disso ou daquilo em 2018. Voltarmos para a Bíblia e para Deus e reconhecermos que nós somos o exército do Senhor chamado para que Ele haja através de nós e o mundo seja transformado. Ou, a princípio, as pessoas pelo menos possam olhar e dizer, olha, eu estou na sujeira, porque ao comparar a vida dele com a sua, ele consiga ver a sua vida de impureza e de iniquidade. Mas é lamentável. Hoje o que mais ouvimos é, trabalho com tal pessoa e é difícil entender que ela é crente. Eu estou tentando, tem hora que parece, tem hora que não parece. A gente dentro de casa, a gente está dizendo isso para um para outro. Pensa no desafio que é para mim pregar. Pensa no desafio que é para mim ministrar. Era 2, 3 horas da madrugada e eu não conseguia dormir. E eu dizia, Deus, eu vou falar isso? Para quê? As pessoas não querem ouvir isso. Isso não interessa a elas. Mas eu entendo que aqueles que estão buscando a Deus, estão comprometidos com a sua palavra, terão que pregar a verdade. Se mudarmos o evangelho, enlarguecermos a porta do céu, a igreja vai encher. O problema é, aonde vai dar esse barco? Está na hora de olharmos para a nossa vida, queridos. E sentirmos verdadeiramente que precisamos de avivamento. Por isso que nós precisamos intensificar nossa vida de oração. Agora não é só orar. É gemer como Jesus. É chorar como Jesus.
é orar a tal ponto de sangue sair dos joelhos. Jesus, quando se lançava no chão para orar, a Bíblia diz que ele gritava. Olha o que diz Hebreus. Preste bem atenção, capítulo 5, versículo 7. Eu me lembro na década de 90, que era normal você passar em algumas casas de algumas irmãs e ouvir oração, pessoa gritando, clamando. As pessoas não tinham vergonha de quem ouvia por lá de fora. Alguns contam, eu não sei onde é Deus e Amor, no centro de São Paulo, mas eu já vi algumas pessoas me contar, parece que na Praça da Sé, que quando desciam de um trem, conseguiam escutar de longe o clamor da igreja. Era um barulho tremendo de gritos e clamor dentro da igreja. Vamos orar, igreja? Oração do peixinho. Não há transformação. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica. Sabe o que é súplica, gente? Eu te suplico. É Jesus orando. Aí você via ele libertando o pecador, aí você via ele libertando o endemoniado, aí você viu os discípulos dizendo, por quê? Nós não conseguimos expulsar? A Bíblia diz que os discípulos, presta atenção à diferença. Jesus, os discípulos chegam, estão lá, estão tentando expulsar o demônio, nem não acontece nada. A Bíblia diz que quando Jesus chega, o demônio já pula no chão e já começa a rodar. E ele dizia, sai, e o demônio se revirava no chão. Os discípulos estavam lá, não tinha nenhuma reação. Mas quando ele chega, o demônio cai no chão. Luz, glória de Deus. Mas por que isso acontecia? Porque as suas orações eram verdadeiras súplicas, verdadeiro clamor, era derramamento de lágrimas. Quando ele chegava diante do pecador, ele estava indignado com a forma de vida que as pessoas estavam levando. Olha, a Bíblia diz que como aconteceu a reforma de Jerusalém, Neemias estava no seu palácio tranquilo servindo. Chega o seu irmão e diz, como vai Jerusalém? As pessoas disseram, estamos em ruína. As pessoas estão endividadas, os irmãos estão emprestando dinheiro aos irmãos mais pobres e cobrando juro. A Bíblia diz que ele se lamentou, chorou e jejuou por 4 meses. Nunca haverá avivamento sem antes trazer na nossa vida inconformismo, indignação. Enquanto as pessoas olhar para nós e dizer, você é muito santão, muito crentão, enquanto as pessoas não odiarem. Enquanto nós nos olhamos para as pessoas no pecado e dizer, olha, hoje a gente está convivendo com pessoa, sabendo que o erro está acontecendo, família. Gente, pelo amor de Deus, não venha contar para mim que uma mulher está traindo ou alguma coisa está acontecendo e pedir para mim ficar quieto. Eu não posso ver famílias sendo destruídas e calar minha boca. Agora eu vejo que pessoas estão convivendo no mesmo ambiente de trabalho, onde as pessoas estão dizendo que vão pecar, que vão errar e vão separar, e estão calando a boca, ficando quietos. E o diabo está destruindo, aniquilando, separando lares, acabando com família. A Bíblia diz que José denunciava os seus irmãos. Entregava ele para os pais e dizia, pai, estão fazendo de forma errada, estão negociando de forma errada. Que igreja é essa que denuncia, que não denuncia o pecado? Sabe por que não fazemos isso? Porque estamos no pecado. Porque temos coisas erradas na nossa vida que tiram nossa autoridade. Eu louvo a Deus por essa campanha de 12 dias de clamor e já estou orando para que sejam revelações nesses dias, porque vamos falar de clamor nas regiões celestiais e vamos falar das obras do diabo de cegar, de enganar e de fazer com que a igreja fique estática. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem poderia livrar da morte, e tendo sido ouvido. Agora, presta bem atenção, quanto tempo você não tem resposta de oração? Quanto tempo na tua vida você não faz uma oração hoje e amanhã ela é respondida? Senhor, salva aquela pessoa e a pessoa é liberta. Liberta aquela pessoa e a pessoa é liberta. Demônio vai embora e o demônio vai. Quanto tempo isso não acontece? Quanto tempo você sente que você ora e nada muda e nada acontece? Porque Deus, para responder a sua oração,
Ele olha para a tua vida. Lembra de Caim? E olhou para Caim e para a sua oferta e não aceitou. Mas de Abel e sua oferta ele aceitou. A Bíblia diz que Deus ouvia Jesus, não por causa das suas orações. Presta atenção. Deus não te escuta porque você ora. Deus não te responde. Aliás, ouvir é impossível ele não te ouvir. Mateus diz que antes de nós orarmos, ele já sabe. O negócio é quando ele responde e a quem ele responde. Deus não te responde porque você ora muito. Olha porque Deus respondia a Jesus. O que está escrito no final do versículo aí? Tendo sido ouvido por quê? Vamos lá, gente. Por causa de quê? Não estou ouvindo. Meu Deus. Por causa de quê? Piedade, submissão, temor. Jesus não só orava, ele temia a Deus, ele tinha piedade, ele vivia o Evangelho. Ele praticava a palavra. Agora não venha com essa história, porque é isso que o gnosticismo faz. Jesus é Jesus porque era Deus. Não. Ele se despiu da sua forma de Deus e viveu com o homem. Ele mesmo disse que se nós crermos, podemos fazer mais do que ele fez. Então não venha com essa história, ele é um modelo que nós podemos segui-lo. Muitos leem aquele texto, temos um sumo sacerdote que possa se compadecer, porque passou pelas nossas fraquezas e diz, Jesus me entende. Só que ele também entende quando você consegue vencer. Senhor, tu sabe como é ruim vencer isso na carne. Ele diz, eu sei. Mas ele também diz, isso aí é fácil de vencer, eu venci. Você pode vencer. Deus respondia a Jesus, Deus te escuta, irmão, pode ter certeza disso. Mas a questão não é quem ele ouve, é quem ele responde. Há pessoas que oram agora, daqui a um minuto Deus já está respondendo. Por quê? Porque a Bíblia diz que temor, e temor eu volto a repetir, não é ter medo de Deus. Temor é ter ódio do pecado. Quem teme a Deus odeia o pecado. Quem teme a Deus vive longe do pecado. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Salomão conclui o livro de Eclesiastes dizendo, de tudo que você tem que fazer, tema a Deus e guarda a sua palavra. Ele está dizendo, odeia o pecado. Jesus não foi ouvido por Deus porque orava muito. Em nossos dias ensinamos que a oração é um meio de Deus, então se pregue que tanto que se ora, Deus responde. Não. É a sua vida de piedade. Deus, antes de responder, Ele olha para como você está vivendo. Que vida você está levando. Jesus foi respondido por causa da sua piedade. Por causa da sua vida com Deus. Eu louvo a Deus por uma coisa, queridos. Vocês só continuam vivendo enganados se quiserem. Porque nós precisamos de um avivamento. Então, quando eu falo, vamos todos para a conferência de oração, todos vocês que estão aqui nessa noite estão entendendo por que eu estou cancelando o retiro lá. Sabe por quê, irmãos? Se nós formos para o retiro, Deus vai falar e eu não tenho dúvida. Se formos para Igaratá, o Senhor vai manifestar. A questão é que eu vejo que entra ano e sai ano, as pessoas que estão indo lá, elas vêm, duram 5, 7 dias no fogo. Depois isso passa da vida delas e vivem a mesma vida. Quando eu digo vamos para uma conferência de oração, é isso que eu estou dizendo. Precisamos aprender como orar, voltar para a igreja e mudar a história de Pirassununga e das nações aonde Deus vai nos enviar. Queridos, só experimentaremos o poder de Deus sendo derramado nas nossas vidas. O diabo só vai tremer. As pessoas do mundo só vão se sentir mal. Estou falando mal, de estar perto de nós e dizer, sua vida me incomoda. Eu preciso melhorar. Há algo em você que me faz sentir mal. Quando eu e você aborrecer o pecado, odiar nossa própria vida e nos entregarmos a Deus.